Oi, Amanda. Tô dando uns minutinhos aí pro pessoal entrar. Esperando todo mundo chegar. Quem tá aí já vai compartilhando aí com os colegas advogados. Nossa live. Última live da semana. Oi, doutora. Olá, tudo bem? Joia? Tudo Vamos bem. Boa pessoal noite. aí. Oi? Falhou um pouquinho? Esperar o pessoal entrando. Tá ótimo. Dia de muita chuva por aí também. Oi? Aí também tá chovendo muito onde fica o escritório. Hoje É até lá aqui do não. sul, É Lago Sul. aqui perto. É, pertinho. Acho que minha conexão não tá muito boa. Deixa eu ver aqui. Eu tô te vendo, Veja se ouvindo bem. melhora. Pessoal, tá, eu tô te vendo e te ouvindo bem. Quem tá online aí, pessoal, está vendo e ouvindo a nós duas bem? Como que tá o som e o áudio o som e o áudio, o áudio e o vídeo para vocês? Deem um ok aí pra gente se estiver tudo certinho. Tá ok. Joia. Bom, então, vamos iniciar. Essa semana foi uma semana. Primeira vez que eu resolvi fazer assim uma série de lives. Eu confesso que eu sou meio devagar com redes sociais, mas essa semana eu falei, vamos fazer esse Instagram ter o objetivo que ele é para ter. E aí a gente falou bastante, né, sobre a controladoria jurídica, sobre o controller jurídico. A Amanda Sampaio abriu a semana falando sobre os desafios do escritório. Tivemos a doutora Daniele Alves falando sobre o perfil do controller jurídico. Ontem tivemos o doutor Rodrigo falando sobre o antes e depois da controladoria. E hoje a gente trouxe a doutora Amanda, que é controller jurídico, tem uma experiência já nessa área. Ela atua no escritório do Nelson Williams aqui em Brasília. Então, doutora Amanda, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Agradeço por ter disponibilizado aí esse tempo na sua agenda para estar aqui com a gente, conversando com a gente. Então, fica à vontade para se apresentar e contar para a gente como que iniciou essa história na controladoria jurídica. Como que foi? Fica à vontade para contar aí para gente. Tá, pode deixar. Primeiro, cumprimentar a doutora Carla, minha colega de comissão, de profissão. E obrigada pelo convite, me sinto honrada. Assim, não tenho uma experiência tão grande na área, mas assim, já tenho uma vivência prática que eu acho que dá para passar um pouquinho, compartilhar um pouquinho disso com vocês. Agradeço muito o convite, desejo muito sucesso nessa empreitada aí de influencer no mundo jurídico, que eu acho isso muito bacana, muito legal. Estou um pouquinho envergonhada porque eu nunca fiz live na vida, mas estamos aqui. Doutora? Eu agradeço muito. Boa noite a todos os colegas que estão assistindo. Espero poder agregar um pouquinho também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essas rotinas e o dia a dia, né, do mundo da controladoria jurídica. Começo respondendo a pergunta da doutora Carla sobre como eu ingressei nessa área. Não foi algo planejado, tá? Eu já tenho 10 anos de advocacia, fiz agora esse ano. E antes, quando eu me formei, eu fui trabalhar no escritório na área eleitoral. Aí, trabalhando na área eleitoral, em tribunais superiores. Fiquei lá, acho que 3 anos e alguns meses. E aí, depois disso, surgiu a oportunidade de entrar aqui na Nelson Williams. Entrei como advogada técnica, peticionante na área civil. E aí, logo em seguida, nós recebemos o contrato
do Banco do Brasil, que foi um dos maiores desafios, eu acho que a gente já viveu aqui dentro, porque do dia para a noite, o escritório como um todo recebeu milhares de processos e a filial DF recebeu 10 mil do dia para a noite, 10 mil processos. E aí a gente tendo que aprender a lidar com o sistema do cliente, prazo em curso, uma confusão. Foi um Deus nos acuda. E aí eu fui alocada para fazer parte do corpo técnico dessa equipe. Mas na hora que eu sentei na cadeira, eu olhei e falei assim, precisa de alguém para ajudar a controlar os prazos. Comecei, peguei esse feeling, proatividade, comecei. E aí acabei nunca peticionando no Banco do Brasil. Fiquei com essa responsabilidade. E aí tinha uma controller da equipe, a gente não tinha uma estrutura de controladoria geral no escritório. Foi montada uma controladoria para este contrato específico. E aí a gente tinha uma controller, era uma colega muito competente, mas que depois de alguns meses ela precisou sair do escritório. E aí eu acabei sendo convidada para substituí-la. Foi quando eu virei controller. E aí fui tomar conta de várias áreas dentro da controladoria, não só no controle de prazos. E aí depois disso, o contrato do Banco do Brasil ficou com a gente aqui executando em Brasília durante 2 anos, se não me engano, 2 anos e pouquinho. Foi para São Paulo, a execução centralizou toda na matriz em São Paulo. E aí a nossa diretora falou que está na hora da gente instituir uma controladoria geral na filial, porque a gente percebeu essa carência, porque a gente tinha só no Banco do Brasil, mas a gente percebeu que todas as equipes estavam precisando deste apoio, né? Porque a controladoria é exatamente isso, ela é um apoio para as rotinas do técnico, né? Da execução dos contratos. E aí virei a controller geral da filial DF. E estou aqui. É um desafio, né, doutora? Ah, tia. E Mas é muito bom. Como que é a tua rotina aí hoje? Bom, a gente estruturou seguindo muito como base o que a gente recebeu de orientação da Controladoria do Banco do Brasil, a gente espelhou muito para aplicar na filial como um todo. Então, a gente estruturou a controladoria com células específicas. Então, a gente tem célula de cadastro, que faz cadastro no nosso sistema interno, no sistema do cliente, agenda os prazos iniciais, audiências, faz todo aquele tratamento inicial. Nós Uhum. temos célula de pagamento, que emite guia, manda para pagamento, acompanha o retorno. Célula de pauta, que contrata preposto, advogados, acompanha o retorno da ata. A maioria dos nossos clientes, a nossa advocacia, ela é mais empresarial. Então, assim, quase tudo pessoa jurídica, a gente tem os nossos clientes pessoa física, mas de modo geral a gente precisa muito dessa parte de contratação de preposto, porque não, para comparecimento às audiências a gente precisa desse suporte, né? Cumprir a legislação. E aí a gente tem também as células de protocolo, que o técnico faz a petição, solicita no sistema, tudo via sistema. A nossa rotina ela é 100% informatizada. Então, assim, a gente não tem mais nem arquivo físico. Se não me engano, eu acho que desde quando eu entrei no escritório, a gente não tem arquivo físico mais. Então, é tudo via sistema. A gente tem célula de encerramento, de resultados, que é muito importante, assim, a gente fazer esses registros no sistema para poder ter os indicadores, que é com base nesses indicadores que a gente consegue fazer uma análise estratégica, responder a uma demanda do cliente, se o cliente quer saber como estão os processos dele, qual fase que está, quantos processos ele tem. Então, se a gente tiver um sistema alimentado, a gente consegue dar todo esse retorno que é necessário tanto para estratégias internas como para responder ao cliente. Então, a minha rotina, ela consiste em acompanhar a execução dessas células, né? Atribuir os prazos, acompanhar as agendas, dar o suporte para as equipes técnicas, porque eu acabo também sendo um apoio para os coordenadores técnicos. Então, se a gente precisa criar um fluxo novo, o cliente exigiu que a partir de agora a gente conduz os processos de tal maneira, a gente precisa criar um fluxo específico. Então, eu também acabo auxiliando muito nessa frente aos coordenadores técnicos, né? E aí também a gente tem controle de prazo dos técnicos, que é feito pelos coordenadores, mas a controladoria acompanha. E aí eu faço muito relatório, tudo é relatório. Excel, assim, por mais que a gente extraia do sistema, tudo vira Excel no final das contas, né? E aí tudo vira planilha, vira Excel, enfim. E aí a gente tem eu tenho essa rotina de fazer esse acompanhamento e tudo, e fazer os relatórios, faço uma conferência também de como tá a execução
da minha equipe, né, da controladoria. Não consigo fazer uma análise, uma dupla checagem de tudo que é feito, porque o nosso volume é muito grande, mas eu acabo fazendo por amostragem, como que estão os protocolos, como que estão os agendamentos da publicação, porque a gente também tem a célula de publicação, que é a controladoria que faz todos os agendamentos para as equipes técnicas, né? E aí a minha rotina consiste nisso, em dar esse apoio para as equipes técnicas, controlar a minha equipe, por isso controller, eu acho, assim, né? Controlar a rotina administrativa, operacional do escritório e dar o apoio também tanto para os coordenadores, para a gerência e para a direção. Minha rotina ela é meio dinâmica, assim. Doutora, me diz uma coisa. Quantos, mais ou menos, advogados tem no escritório e quanto tem na equipe da controladoria? Então, hoje a gente está, pelas inúmeras questões que o país, o mundo, né, tem passado, a gente já acabou tendo uma reduzida no nosso quadro. E atualmente eu acho que nós estamos com 45 advogados. E da controladoria nós temos 9 comigo, né? Mas já teve momentos, por exemplo, que só no Banco do Brasil a controladoria eram quase 30 pessoas. Só a controladoria, só para o Banco do Brasil. Porque tinha uma rotina mais maçante nessa parte de administrativa operacional. E aí a controladoria hoje nós estamos mais ou menos em 9 pessoas. Eu gosto geralmente de fazer de mostrar assim para o pessoal essa realidade, porque se não fosse a controladoria, eu tenho certeza que teria que ter muito mais advogado. Porque imagina, gente, cada vez que você vai fazer um peticionamento, querendo ou não, e aí, claro, dependendo do escritório, igual um escritório igual esse que tem muitos processos, advocacia de massa, às vezes até utiliza algum sistema de peticionamento. Não sei se vocês aí utilizam, mas hoje já tem sistemas que já carregam as petições no PJE, a pessoa só acompanha e tal. Mas, mesmo assim, se não for o caso, é um tempo que sai ali do advogado e vai para a controladoria. O advogado ele tem mais tempo para fazer aquilo que demanda ele na atividade técnica, né? O exemplo, por exemplo, outro exemplo, por exemplo, entra dentro daquilo que a doutora Daniele falou na terça-feira, de quando é tão importante o controller agir com liderança. Quando tem uma equipe maior, é inerente ao controller essa atribuição de liderança. É diferente, por exemplo, de um escritório menor, que o controller acaba fazendo praticamente tudo. Porque eu sempre falo aqui, o pessoal já deve ter ouvido, que a controladoria sempre começa pelo controller. Então, pode ser que tenha escritórios que não tem esse volume tão grande, o controller acaba centralizando neles as atividades, com o apoio ali de um estagiário, um assistente, à medida que vai aumentando o trabalho, até chegar nessa divisão igual vocês têm aí hoje de células, divisão de cadastro, divisão de protocolos, divisão de atas, de audiências, das rotinas ali internas. Então, onde o controller vai acompanhar tudo isso e fazer os ajustes necessários. E aí é importante mostrar isso. É bem interessante. Tem uma pergunta aqui, doutora. Deixa eu já perguntar antes que suma daqui. Sua equipe, porque vai subindo. Sua equipe é composta por advogados ou somente estagiários e assistentes jurídicos dentro da controladoria? Dentro da controladoria, desde quando a gente instituiu os advogados. A gente já teve 1 ou 2 apoios de estagiários, mas via de regra são todos advogados associados. Todos advogados associados. Então, olha que interessante. Mesmo na controladoria, todos são advogados, não são estagiários. Porque assim, a gente considera. Tem alguns colegas que às vezes têm certo preconceito em achar que algum advogado que esteja exercendo uma função na controladoria, esteja exercendo uma função de menos importância, mas na verdade não é isso e a gente trabalha muito para ter essa cultura de valorização de todos os advogados. Todos os advogados nossos técnicos ou da controladoria, eles têm o mesmo nível hierárquico, a mesma forma de remuneração, a mesma forma de contratação e são todos advogados associados.
Exatamente. E foi importante também a doutora falar isso, porque a gente até abordou isso aqui. Acho que foi ontem com o doutor Rodrigo, o Antônio Rodrigo, a gente falando sobre isso. Na verdade, é um novo nicho de atuação. Não é Exato. que deixou de ser atribuição do advogado. Mas talvez, doutora, não sei se a doutora concorda comigo, talvez essa visão um tanto equivocada seja pelo fato da gente não ver isso na faculdade. E aí, como Sim, não vê faculdade, porque eu não vi na faculdade não é importante, entendeu? Mas, na verdade, eu entendo que a academia de direito, as instituições, elas estão um pouco defasadas nessa área. Porque, embora nem todo mundo vá advogar, a gente sabe que tem uma grande parte dos alunos acabam seguindo carreira pública, enfim, não vão advogar propriamente dito, mas os outros vão, e uma grande maioria vai. Então, sim, isso é porque de uma forma ou outra, mesmo se você for trabalhar em outro escritório, se você for abrir o seu escritório, isso é importante. exatamente. Pelas leis da ISO, qualidade, o controller delega as atividades, mas ele que tem que fazer a checagem das atividades. O controller deve saber realizar todas as atividades desempenhadas pela CJ. Perfeito. E é justamente por isso que é sempre interessante a controladoria começar pelo controller. Exato. Então, assim, eu falando por mim, eu sei executar qualquer atividade da minha equipe. Pode ser que, com a falta de prática em algum diária ali, de todos os dias, executar aquela rotina com algum sistema, por exemplo, de um tribunal, eu necessite de esclarecer uma dúvida ou outra. Mas, assim, eu sei cumprir todas as rotinas da controladoria. Até porque, se eu não souber, eu não consigo orientar e acompanhar as rotinas da equipe. E aí é onde a gente pode ter buracos e depois ter algum tipo de problema por causa disso. Com certeza. Perfeito. E doutora, quais são as suas maiores dificuldades aí no teu dia a dia, seus maiores desafios? Eu acho que a gente começa com a falta de padronização dos tribunais. Começa por aí. Eu acho que essa é uma das maiores, principalmente quando a gente lida com o massificado, né? Contencioso de volume. Aqui, por exemplo, a gente atua em todos os tribunais do país, seja no âmbito federal, né, estadual, trabalhista. Então, aí um tribunal é PJE, outro é PROC, outro é CRETA, um publica no diário, outro é só no painel. Enfim, isso deixa a gente um pouco caminhando ali, pisando em ovos, Eu porque eu advogo no Tribunal de Justiça da Bahia, né? Só no TJBA a gente tem o SAIPRO, o ESAGE, o PJE, o PROJUDE, tá faltando mais algum? SAIPRO, ESAGE, PJE, só lá são quatro. Se me faltou algum, mas eu acho que não, acho que são os quatro. Então, só num estado eu tenho quatro sistemas eletrônicos. Imagina a nível de Brasil, né? exatamente. Não é fácil mesmo. E ter que conhecer como funciona cada tribunal, a forma de acompanhamento das publicações, que é o mais importante, porque senão a gente pode ter uma perda de prazo. E aí, isso eu acho que, assim, na minha visão, é o que mais atrapalha a condução de um escritório, principalmente em grande escala. Escritórios menores, em que você tem uma carteira, em que você consegue ter um acompanhamento mais pontual de todos os processos que você tem, eu acredito que isso não seja um problema. Mas para um escritório grande, isso acaba sendo. E não só pelo sistema que é utilizado no tribunal, mas até as formas, as regras regimentais, por exemplo, custas. Bahia, eu acho assim, Rio de Janeiro e Bahia é algo fora do comum. Às vezes, eu não sei se não me engano, acho que a Bahia você tem que sair contando até as intimações que teve no processo para fazer o cálculo de umas custas de RI. E se você errar por um centavo, você tem um recurso deserto. Então, são coisas assim bem, bem Na, delicadas. eu acompanhei há uns anos atrás um processo que eles tiveram um recurso deserto de um. Acho que era um recurso nominado, acho que era juizado, porque era assim: agora ainda mas algumas coisas mudaram. Você não conseguia emitir as custas numa guia só. Então, tinha as custas para garantir o juízo,
tinha as custas de porte e remessa, o processo era físico, tinha as custas processuais do recurso propriamente dito, e tinha as custas da intimação. O que a parte fez? Inclusive, era um escritório de massa, era um Uhum. escritório de massa massificado. Eles emitiram a guia de custas do processo, do recurso. Emitiram a Apenas. guia de recurso e foi. Mas tinham 4 para serem emitidas. E antigo CPC, deserção total, sem choro nem vela. Não tinha o que fazer, perdeu. Então, Tocantins, já acompanhei um caso, por exemplo, de a gente tinha que avisar, ligar para a contadoria do. Uhum. Aí a contadoria fazia o cálculo, passava e a gente depositava na conta do próprio oficial de justiça. Então, assim, É cada lugar tem uma assim mesmo. particularidade. Cada E lugar tem. isso é um para mim é o top 1 assim dos problemas, das dificuldades da rotina, né, de uma controladoria. Tem também, mas eu acho que isso entra mais não só na controladoria, mas uma gestão de um escritório de modo geral, que às vezes a gente acaba tendo rotatividade, isso prejudica um pouco também, porque às vezes quando a gente consegue fazer um alinhamento, uma sintonia legal na equipe, aí a gente tem que reajustar, isso também às vezes deixa a gente um pouquinho ali trabalhando em corda bamba, mas de modo geral a gente consegue lidar no dia a dia. Não vejo assim nenhum problema, nenhuma dificuldade que seja insuperável, sabe? De modo geral, a gente vai sempre alinhando e conseguindo e se adequando ao que a necessidade que vem surgindo. Às vezes um cliente muda de exigência, compra um sistema novo, a gente tem que auxiliar nessa migração dos sistemas, alimentar um sistema novo para o cliente, não só o nosso, porque essa parte de controladoria, pelo menos aqui a gente trabalha muito com a alimentação do sistema também do cliente e manter os dois sistemas alinhados, isso é extremamente importante. Uhum. Então, são dificuldades, mas são dificuldades que a gente consegue lidar no dia a dia. Ação, controladoria, área técnica, doutora. Oi, como? Desculpa, falhou para mim. O que é a relação controladoria e a área técnica? Eu acho que aqui a gente tem uma relação muito tranquila nesse aspecto, principalmente pelo que eu te pontuei um pouquinho antes. A gente trabalha muito nessa questão de igualdade. Então, realmente não existe hierarquia. É um trabalho conjunto, é uma engrenagem em que o técnico tem ali o suporte da controladoria e a controladoria, ao mesmo tempo, também tem a equipe técnica e a gente vai caminhando junto, lado a lado ali, sabe? E assim, a gente tem os coordenadores técnicos os coordenadores técnicos que também tem muito essa visão de demonstrar para um advogado, por exemplo, novo que chegou para compor a equipe técnica, demonstrar sempre que a controladoria está ali como um apoio, Uhum. nunca como um subordinado, enfim, uma equipe subordinada, sabe? É o apoio que o técnico precisa, até para ele Sim. ter o conforto de ter um pouquinho mais de tempo para elaborar a petição, fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque quando ele entrar no sistema, ele vai fazer um recurso, a guia do recurso já está paga, salva no sistema. Então, assim, ele fez a petição, ele não precisa se preocupar em entrar num PJE, fazer o protocolo, ou se o protocolo é físico, pegar e contratar um correspondente, encaminhar a petição, acompanhar o retorno, tudo isso é feito pela controladoria. Se Então, preocupa querendo. só com o processo e fazer a petição mesmo. Exatamente. Então, querendo ou não, eu acho que todos têm muito essa visão da importância de ambos os núcleos. E a gente acaba se respeitando muito e vendo o quanto é importante manter esse clima de cooperação. Ótimo. Doutora, você falou sobre. Antes. Você falou várias vezes sobre a exigências de cliente, né? Uhum. Talvez, dependendo da área de atuação dos escritórios, das pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, talvez não entendam isso,
por lidar às vezes mais com pessoa física, mas quando a pessoa jurídica é o cliente, traz ali às vezes algumas exigências. E foi importante a doutora falar nisso, porque eu já ouvi relatos de escritório que perderam contratação com clientes pessoas jurídicas por não ter controladoria. E isso é uma coisa que tem se tornado assim um ponto de atenção. Por quê? Porque a controladoria, ela faz parte da mitigação de riscos. Porque quando você tem uma controladoria, você tem ali uma padronização dos procedimentos internos, que é o que a gente chama de compliance, né? Seguir procedimentos, seguir regras, a gente diminui os riscos. E hoje, principalmente em empresas maiores que trabalham com certificações de qualidade, enfim, e questão de compliance e tudo, elas já exigem dos escritórios um setor nesse sentido. No caso, a controladoria. Então, eu já tive relatos de advogados que perderam contratos por não ter ainda instituído a controladoria. E é aquilo que a doutora também deu exemplo. Quando a gente está organizado, quando está organizado de uma forma que chega o contrato, se for o caso, a gente só amplia a controladoria, é uma coisa. Agora, começar do zero de um dia para o outro, com milhares de prazos, realmente tem que ser um escritório com muita estrutura para dar conta de sobreviver. De um É dia que para o eu no outro. banco do quando a gente recebeu. Foi isso. A gente acho que conseguiu porque a gente tinha toda a estrutura para poder usar de apoio, porque se fosse um escritório talvez menor, não tivesse dado conta de superar essa fase inicial. E é aquele negócio, né? Que escritório, pelo menos muitos escritórios, eu tenho certeza que desejam pegar um contrato bom, grande, mas aí é aquele negócio. E aí, mas se entrar, a gente vai conseguir atender? A gente vai conseguir fazer rodar? Como é que tá essa sustentabilidade aí, né? Como vai crescer sustentável? Vai dar um retorno adequado? Então, só fazer um gancho aí nisso que a doutora falou que é importante. O outro gancho, também pegando um ponto que a doutora falou, é em relação aos relatórios. A doutora falou, tudo é relatório. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos relatórios. O pessoal vai perguntar para mim de software, assim, e os relatórios? Porque tem muito sistema, e eu gosto de bater nessa tecla, e até a doutora me passa um feedback aí de vocês, que possuem muita limitação na hora de emitir relatórios. Então, você, no seu dia a dia, com a tua experiência, com a tua vivência, o que você diz a respeito disso, de relatórios? Bom, a gente aqui no escritório a gente usa um software que ele consegue trazer para a gente bastante opções de relatórios. Tudo é questão de parametrização e a alimentação que a gente faz do sistema. Então, por isso, a importância de como é feita a alimentação e a padronização. Então, se eu consigo extrair do sistema as informações de quantas sentenças eu tive num período X, eu preciso estar sempre alimentando, porque senão meu relatório ele não vai estar condizente com a realidade que eu estou vivendo no escritório naquele momento. Então, a questão dos manuais, da aplicação, da execução, tanto pela equipe da controladoria como pela equipe técnica, é fundamental para a gente conseguir obter o maior número de informações do sistema. E o sistema que a gente utiliza, a gente consegue fazer essa análise de várias frentes. Mas eu já ouvi dizer e conheço alguns sistemas que não tem tanta opção, é mais limitado. E isso prejudica, porque você acaba tendo que ter controles paralelos para poder obter informações que, para mim, não faz sentido. Se eu tenho um sistema e eu tenho que alimentar o sistema, por que eu tenho que alimentar um sistema e, paralelo ao sistema, uma planilha, por exemplo? Sendo que se eu precisar de um dado, eu extraio aquela planilha atualizada com as informações que eu preciso do próprio sistema no momento com os parâmetros que eu entendo para aquele momento, com a data, o início e fim. Então, eu, de início, principalmente com essa questão antes, muito. Encontrei certa relutância quando a gente foi instituir a controladoria aqui no escritório, com os coordenadores mais antigos, porque tinha um controle todo por planilha. Aí você falava, não, olha só, a partir de hoje, seus prazos vão estar no sistema. Você não precisa mais da planilha. Ah, não, então você vai colocar no sistema, mas eu vou ficar colocando na planilha também. Para quê? Para que ter esse duplo trabalho? A mudança, eu digo que causa um desconforto, né? Hum? Até
até o pessoal mudar ali a concepção do dia a dia, criar confiança na controladoria, mudar ali a cultura organizacional, tem que ter paciência, mostrar que funciona. Exatamente. Eu confesso que eu não consigo imaginar uma estrutura, por menor que seja o escritório, que não tenha um software de apoio. E esse software ele tem que disponibilizar os relatórios, várias espécies de relatórios, tanto financeiro como técnico, sabe, carteira, prazos em curso, agenda do advogado. A gente tem que conseguir ter todas essas informações o mais centralizado possível. Tem sistemas mais limitados que às vezes você precisa de um sistema complementar. Às vezes um sistema ele é muito bom para a gerência operacional, mas não é tão bom para a gerência financeira. Mas o ideal eu acredito que, na minha visão, o ideal é você conseguir colocar tudo dentro de um único sistema. E esse, para mim, é o ideal. E você acaba conseguindo ter o maior número de dados, indicadores. Você obtém os indicadores de desempenho, que isso vai auxiliar o escritório a traçar metas, a ter uma atuação estratégica, a você, se surgiu uma necessidade, vamos readequar, vamos unificar uma equipe, porque essa equipe aqui está com menos prazo, está com menos processo, a gente está com um custo daquela equipe diferente. A gente trabalha tanto a parte financeira, a parte da rotina dos advogados, a parte de controle das demandas, tudo por relatórios e indicadores de desempenho. Por isso a importância dos sistemas. Foi importante também a doutora citar nesse ponto, falar sobre isso, porque muitos advogados, eles, talvez por não conhecerem, por não saberem da necessidade, pecam no planejamento estratégico. Então, por não ter um planejamento estratégico, acabam nem tendo os indicadores de desempenho, porque não tem metas. Então, e aí trabalham com os relatórios gerenciais, mas não tem um acompanhamento estratégico. E é interessante porque a controladoria, ela é o setor que, dentre as funções da controladoria, está do suporte estratégico. Porque Exato. é aquele negócio, para você tomar decisões, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber, você tem que conhecer os seus números para poder gerir e tomar as decisões. Então, você saber quantos processos, igual o doutor Rodrigo ontem trouxe o exemplo que ele decidiu extinguir a área trabalhista dele. Porque ele tinha números, ele tinha resultados com base nos relatórios dele, que ele chegou à conclusão de que não estava sendo interessante mais para o escritório. Então, ele tomou uma decisão estratégica com base nas informações que ele tem. Mas a gente ainda vê muitos escritórios que o sócio não consegue ter essa visão do escritório. Não consegue saber tudo que está acontecendo. Ainda tem muita informação na mão dos associados, não sabe como é que tá. Infelizmente, assim, não tem essa visão geral do escritório de uma forma que consiga tomar decisões estratégicas em cima disso. E realmente, quando a gente tem um sistema, e eu digo que nenhum sistema é perfeito, a gente tem que analisar a necessidade do escritório, conhecer as principais ferramentas do sistema. Inclusive, ontem eu acabei adiantando sobre isso. A gente está montando um curso. Inclusive, o link está lá na bio. Na minha bio tem o link para quem já quiser entrar no grupo VIP para saber sobre o lançamento do curso. Ficar sabendo primeiro das informações, tá lá. E aí, nesse curso, por exemplo, a gente vai abordar bastante quais são as principais ferramentas que um sistema tem que ter. Porque aí, você conhecendo as possibilidades, você consegue entender a necessidade do escritório e ver daqueles ali o que ele vai conseguir. Porque realmente é difícil a gente pegar um sistema que tem tudo perfeito. Que consegue fazer um contencioso perfeito, um controle do consultivo perfeito, um controle de timesheet perfeito, um controle de financeiro perfeito e cruzar tudo lindo, maravilhoso. Alguma coisa peca. Ele é muito bom nisso, mas não tem workflow. Ele é muito bom no workflow, nas ferramentas, mas não tem um financeiro bom. Então, a gente tem que... a gente tentar achar o que mais se encaixa para o escritório e utilizá-lo da forma correta, igual você falou, com a parametrização. E para fazer uma parametrização adequada, mais assertiva, é importante também que a gente conheça os relatórios que a gente quer. Exato. Para a gente poder saber aonde que a gente vai extrair aquela informação. Claro, nem sempre a gente consegue prever tudo que a gente vai precisar. Às vezes,
surge uma necessidade posterior que não foi pensada antes, mas se o sistema ele é flexível para você montar relatórios personalizados, você ainda consegue. É a dificuldade que eu vejo em sistemas que não permitem você personalizar os relatórios. É, essa questão da gente ter essa possibilidade da gente configurar, né, que é parametrizar com a realidade que a gente vive no escritório é extremamente importante. Eu acho que o sistema ele tem que permitir isso, porque cada escritório tem uma realidade. Um escritório é grande, um escritório é pequeno, um escritório é massificado, um escritório é mais de consultoria, né? Então, enfim, existem várias necessidades que um sistema engessado, ele acaba não se enquadrando na realidade dos escritórios, de modo geral. Vai se aplicar um escritório a dois, mas o restante, aquele sistema acaba se tornando inútil, inutilizado. E é muito importante, a doutora até comentou da questão de fazer essa análise, de modo geral, usar o sistema, os relatórios, os indicadores, não só para os acompanhamentos operacionais, mas também para a visão estratégica e gerencial do escritório, de modo geral, para você conseguir ter essa análise do que realmente está sendo vantajoso para o escritório manter e o que não. Claro que existem algumas decisões que elas não estão ligadas somente ao financeiro. Às vezes, para o escritório é interessante manter um contrato com o cliente X, porque aquilo dá visibilidade. Mas, de modo geral, falando amplamente né, de uma maneira mais ampla, um escritório, ele é uma empresa, ele é um negócio. Então, ele tem que dar um retorno financeiro, você tem que conseguir encaixar ali todas as despesas, tanto físicas como de pessoas, né, de equipe, como também ter o lucro, ter os impostos. Então, assim, você tem que conseguir ter meios de ter essa visão sempre que você precisar, para você fazer essa análise e conseguir conduzir o seu negócio. E isso engloba também a questão de alimentação do sistema para permitir esses relatórios, mas também para você tirar um pouco a dependência de advogados, somente no advogado. Então, por exemplo, vou indo para a parte mais operacional. Se eu centralizo tudo no advogado, o advogado saiu do escritório, entrou de férias, entrou de licença, maternidade, paternidade, enfim. Eu estou nas mãos do advogado, porque eu não sei o que está acontecendo nos processos que é de responsabilidade dele. Então, se eu tenho um sistema alimentado, qualquer pessoa entra no sistema e consegue tocar o que é necessário a partir dali, de como o outro responsável deixou. Claro que vai ter alguma situação ou outra que só aquela pessoa vai poder te ajudar ali num esclarecimento mais pontual, mas de modo geral, você consegue ter um controle maior do que está sendo executado pelo escritório, não dependendo só de uma pessoa específica. Mas sim o escritório ter esse controle, não só a pessoa, o advogado, o colaborador, o sócio, mas a gente conseguir conduzir de maneiras diferentes mais amplas e dinâmicas. Perfeito. E doutora, o que a doutora poderia falar assim de dica, de ideias, de observações para quem deseja atuar nessa área? Para quem deseja ingressar aí na controladoria, se tornar um advogado controller, começar a estudar, conhecer esse nicho de mercado. Bom, eu acho que, claro que no meu caso não comecei por isso, por essa análise pessoal, assim, de conhecimento de perfil, mas até porque foi algo que surgiu e eu acabei abraçando. Mas para quem está querendo construir uma carreira e realmente está com foco, eu quero isso e eu quero ser um controller de um escritório, até porque a tendência hoje, por menor que o escritório seja, é ter uma controladoria, nem que ela seja ligada apenas a uma pessoa, ao controller. Eu acho que quanto maior for a estrutura do escritório, maior o perfil de liderança o controller ele tem que ter. Então, assim, começar com uma análise do seu perfil, das suas características. Você tem um perfil de liderança? Você tem um perfil de visão sistêmica, que é muito importante. Se você não tem essa visão sistêmica de você olhar um problema e falar, acho que vai ser legal a gente fazer assim, assada, a solução, ou pelo menos uma tentativa muito válida de uma solução, é a gente estruturar de tal maneira. Então, eu acho importante
se você ter esse conhecimento de como é o seu perfil. Se você não tem, você pode trabalhar, porque ninguém é engessado. Mas pelo menos você conhecer e saber quais são as suas fortalezas, né? E as suas fraquezas. Mas é extremamente importante ter esse perfil de liderança, de proatividade e buscar especializar. Eu acho que é também, se você não se especializa, não conhece, você também não vai ter a bagagem necessária para você assumir aquele desafio que possa surgir para você. Então, você precisa fazer um curso de controladoria, até porque a doutora pontuou que as faculdades hoje, muito bem pontuado, e é uma das nossas lutas, né? Porque eu estava na comissão, que é tentar trazer para as grades das faculdades essa questão de ensinar um pouco de gestão de escritórios, de controladoria, porque a advocacia ela não se resume só a peticionar, né? Então, as faculdades pecam muito nisso, e é uma das lutas das comissões, a comissão da OAB, a comissão da ABA, que a gente também fez parte, eu fiz parte, eu não sei se a doutora ainda está, mas então assim, a gente tem que buscar se especializar, fazer um curso, fazer um MBA, uma pós-graduação, enfim, conhecer sobre a área, saber o que está sendo aplicado no mercado, e aí entra também você buscar conhecer as ferramentas que estão disponíveis, principalmente ferramentas tecnológicas, porque uma controladoria sem tecnologia ela não é uma controladoria. Então entra os softwares, BI, enfim, várias ferramentas que vão ser necessárias ali para a estruturação da controladoria e que você tem que conhecer para você conseguir gerir, porque não é só gerir pessoas e fluxo, é gerir sistema também. Então eu acho que é isso. Assim, os meus conselhos, digamos, para quem está querendo iniciar nessa área, nessa função de controller. Ótimo. É importante porque é bom ouvir de quem está ali no dia a dia, né? Não vai ser só eu aqui falando. Vamos ver como é que é lá o dia a dia. E aí, por que que isso é importante? A doutora falou uma coisa que eu sempre bato na tecla, gente. A tecnologia ela não veio para tomar o lugar do advogado, ela veio para facilitar a vida do advogado. Aí vai de você ser esperto, utilizar ela a seu favor ou não. Hoje o advogado não só a advocacia, né? Isso tem acontecido na grande maioria das profissões. Aqueles que ignoram a tecnologia, eles só vão se atrasar, porque a tecnologia ela não vai deixar de ser importante. Então, Exato. você bater na não vai usar, vai só atrasar. Uma vez eu estava conversando com uma advogada, que o pai dela também era advogado, e ele bateu na tecla quando começou a utilizar o computador. Ele usava a máquina de escrever. Ele falou, não vou usar isso não. Vou usar a máquina de escrever. Até que ele descobriu que no computador ele não ia precisar digitar 2 vezes, porque não ia ter que digitar contra a fé. Então, ia facilitar a vida de imprimir, digitar uma vez só e imprimir o negócio 2 vezes, entendeu? Não ia precisar imprimir a inicial, imprimir, digitar, datilografar todinha contra a fé de novo. Então, ele só atrasou o período dele, porque enquanto os outros já entenderam a facilidade, ele ainda demorou um pouco. Então, eu sempre digo isso, a tecnologia ela veio para facilitar a vida. Você pode aproveitar logo ou se atrasar, mas ela veio para ficar. E em todas as áreas, né? Em todas as profissões. Todas as profissões. A gente vê essa disrupção muito grande de quem está seguindo com a tecnologia a seu favor e de quem está resistindo às modernizações, às facilidades. Doutora, eu quero então agradecer por essas dicas maravilhosas, por essa conversa bacana, descontraída, com um pouquinho da tua expertise aí. Eu digo que um dos maiores, assim, uma das mais valiosas, travou tudo, um dos mais valiosos conhecimentos é a experiência. Então, não adianta também a gente só ter a teoria, se não estiver aí praticando o dia a dia. Então, eu falar que relatório é muito importante, muito importante, mas você mostrando tanto que é importante ir para dentro do teu escritório, como que os coordenadores da parte técnica dependem desses relatórios para tomar as decisões, para saber o que está acontecendo. Então, dá esse subsídio aí para o que a gente está falando
É muito bacana. Então, eu vou abrir espaço, pessoal. Se alguém tiver aí online, que deseja fazer alguma pergunta, algum comentário, tirar alguma dúvida com a gente, com a doutora Amanda, aproveita então esse momento. A live vai ficar gravada, assim como as outras. Eu acho bacana esse povo que não grava, porque aí todo mundo se obriga a assistir. Mas eu sou gente boa e vou Ó, deixar mas gravado até eu dessa. me perdi. Eu tava confiando que era às 19 horas. Até eu ia perder a minha live. Ai, Faltou um pouquinho. que bom, então. Que tempo, né, doutora? Eu saí correndo da mesa e falei, meu Deus. Mas deu certo. E eu espero ter contribuído de alguma maneira. Não, E, claro. e assim, me colocar à disposição também para quem tiver interesse, quiser conversar. Estou disponível. Compartilhar um pouco mais pontualmente sobre a minha experiência, que eu acho que pode agregar. Trabalhar num escritório muito grande é uma bagagem assim. Não sei o que será do meu dia amanhã, posso não estar aqui amanhã, mas eu tenho certeza que tudo que eu aprendi, vivi com essa rotina, essa vivência de trabalhar no escritório com essa magnitude que é o escritório que eu trabalho, eu acho que isso agregou sem tamanho na minha vida profissional. E, e o que eu puder compartilhar disso com os colegas, eu estou aberta e disponível. Muito obrigada, doutora. A Diana agradeceu. A gente também agradece a participação de todo mundo que está aí assistindo online. Eu também fico à disposição. O link do grupo para saber sobre o curso tá na bio, na minha bio. Eu vou ver se a gente empolga e faz mais algumas lives, alguns eventos para a gente falar mais a respeito disso. Como você falou, é uma das lutas da comissão. Quando eu trouxe o projeto da comissão para o ABDF, até o doutor Juliano está aqui no grupo, ele entrou, ainda está. Ah, eu vi. Doutor Juliano, muito obrigada, inclusive, por estar aqui com a gente. Não sei se ele ainda está online, mas eu lembro que eu conversei com ele, porque esse pleito da gente trabalhar a gestão, tanto na AB quanto nas faculdades, é importante para que a gente consiga criar uma cultura da importância disso, porque hoje, se a gente coloca um evento falando sobre gestão e a gente coloca um evento falando sobre uma questão técnica do momento. Então, por exemplo, a respeito do código tributário, que pode ser alterado e tal. É natural que a grande maioria dos advogados vá para o evento técnico e não para da gestão. Mas muitos vão por não entender, às vezes, a necessidade, a importância daquilo. Porque não viram isso na faculdade, então naturalmente tratam como algo secundário. Então, tipo, Sim. olha, não é tão importante. O importante é eu saber o direito material. Gente, eu sempre digo, direito material é óbvio que é importante, mas não é um mínimo da obrigação, porque ninguém vai contratar você se você não souber o direito. Então, assim, é importante, óbvio que é importante, é muito importante, mas é o mínimo, entendeu? E todo o restante, o que, que vai ser diferente do seu escritório para o escritório do seu vizinho? Qual que vai ser o seu diferencial? Qual que vai ser o plus? O que que o teu cliente vai gostar no teu escritório que tem no teu escritório e não tem no outro? E isso está muito ligado à produtividade, à qualidade dos serviços prestados, à rotina do dia a dia do escritório. E com certeza a controladoria soma nisso aí. E aí, voltando rapidinho, só na parte das dicas para colegas que querem seguir na carreira de controller, eu acho que outra dica que eu até tinha anotado para falar, mas tinha me esquecido, mas a doutora me lembrou, é conhecimento em processo. Eu acho que, assim, um controle sem um conhecimento mais detalhado em processo, a controladoria ela vai capengar. Então, assim, tem que ter essa questão dos perfis, né, de liderança, de proatividade, enfim, de conhecer sistemas, de se especializar, mas não pode deixar de lado a parte jurídica. Conhecer processo, principalmente. Para a controladoria, matéria processual é fundamental. Um dos motivos que, claro que existem colegas que conseguiram se encaixar
como e se colocar no mercado como controller sem ser um bacharel em direito ou um advogado. Mas eu acredito que o ideal é que o colega que exerce, o profissional que exerce essa função, ele tenha essa bagagem jurídica para conseguir acompanhar o que precisa ser feito, seja vindo do cliente, seja vindo do juiz, sabe? Enfim, a gente precisa ter essa bagagem processual e sempre se manter atualizado e reciclado quanto a isso, porque toda lei ela sofre atualização e você tem que sempre estar acompanhando essas atualizações e se manter no conhecimento do que tá sendo aplicado pelo judiciário no momento. Com certeza. E uma dica também complementando é, se você vai atuar num escritório com um nicho de atuação específica, você precisa se aprofundar mais ainda naquela atuação daquele escritório. Por quê? Porque os prazos são diferentes. Então, a marcha processual do processo penal é uma, do processo civil é outra, do processo trabalhista é outra. Então, se você vai atuar num escritório que é um escritório boutique trabalhista, você tem que ser fera no processo trabalhista. Você tem que saber os detalhes ali do processo trabalhista. Civil, penal, a mesma coisa. Então, ter esse olhar, entender essa importância é fundamental mesmo, doutora. Muito bem pontuado. Perfeito. É isso Exato. mesmo. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, a doutora Amanda fica à disposição de vocês, como ela colocou. Eu acho super importante ter essa troca de informação. Assim como a gente troca muita informação, e eu digo que a advocacia ela não é uma profissão para você fazer sozinha, pra você atuar sozinho em todas as áreas, tanto na área técnica quanto na área da controladoria. Então, às vezes, tem ali alguma ideia para trocar, alguma situação, alguma coisa. Eu vejo, por exemplo, que sobre software sempre tem. Todo mundo tem alguma ideia para trocar sobre software. Então, a doutora Amanda se colocou à disposição. Muito obrigada, doutora. Eu também fico à disposição de vocês. E agradeço a todos que estiveram com a gente durante essa semana. As lives, quem assistiu ao vivo, quem ainda não pôde assistir, que vai continuar acompanhando com a gente. Muito obrigada, vai ficar salvo aí. Se vocês quiserem compartilhar, fique à vontade, a gente agradece, para que esse assunto possa ir para mais advogados e auxiliar também mais advogados, mais escritórios de advocacia, que a gente possa trazer, igual o doutor Rodrigo brincou ontem, mais qualidade de vida, né, para os advogados, para os sócios dos escritórios. E vamos então encerrar a semana. Só gratidão, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, por compartilhar aqui tua experiência conosco, viu? Eu que agradeço, doutora. Obrigada pela confiança, né? Pela oportunidade. E é isso. Desejo muito sucesso para a doutora. Conte comigo para o que precisar. Boa noite a todos que acompanharam, né, a live. E quem for assistir depois também, da mesma maneira, estarei disponível. Então tá, pessoal. Ótima quinta-noite para vocês. Restante de semana, final de semana, feriado, que amanhã em muitos estados é feriado, né? Verdade. Bom dia a todos. Tchau, tchau.